Pessoal, vamos, estamos chegando. É a nossa missão, a nossa visão. Eu vejo o alvo, estamos chegando, vamos! Ai, que emoção! Estamos conseguindo, olho! Isso mesmo, coração, continuem firmes, tô sentindo a vitória! Conseguiremos! Isso, vai, pernas, acelerem, juntos chegaremos lá! Estamos fazendo o possível, olho! E aí, músculo, como é que tá? Tudo ok, tudo tranquilo, olho. Braços? Vamos segurar essas com braços fortes. Pernas, o que houve? Vejo que vocês diminuíram a velocidade. Desculpa, olho. É que ainda falta 50% do caminho pra gente percorrer. E estamos cansadas. Mas falta pouco, pernas. Não percam as forças. Você fala assim porque pra você só falta 5% pra atingir a sua meta. Meninas, não fiquem assim. Todos nós fazemos parte de um corpo. Claro, e vocês são importantes nesse processo. Não deixaremos vocês na mão. Se todo olho fosse coração, onde estariam vocês, hein, pernas? Se todo olho fosse um olho, onde estariam vocês, hein? Músculos e braços. Somos parte todos de um só corpo. Se um sofre, todos sofrem junto. Se um se alegra, todos se alegram juntos. Não é mesmo, músculo? É isso mesmo, coração. Eu, por exemplo, já atingi os 100% e estou tranquilo. Mas também disposto a ajudar, claro. Quando se exige mais força, estou pronto para enviar. Isso mesmo, músculo. Vai lá, eu também estou bombeando mais sangue. Segura aí, meninas! Uhul! Legal, que legal. Estamos bem melhor agora. Obrigada, músculo. Precisávamos dessa força. De nada, pernas. Posso ser um braço forte e dar uma mãozinha, mas não sei por onde andar, eu não vejo. Então por isso é que eu tenho olho. É isso mesmo, músculo. Essa é a minha missão. É por isso que estamos aqui. E eu, junto com vocês, nós podemos sentir que vamos chegar lá. Isso, o que o olho vê, o coração sente. Isso mesmo, porque todos nós somos membros de um só corpo. Falta apenas 10% para eu atingir minha meta. Mas eu tenho todos vocês e eu sei que vou conseguir. Isso é a importância de sermos um corpo bem ajustado e integrado. Isso! Já pensou se cada um de vocês quisessem andar sozinho? Não chegariam nunca. Sabe por quê? Porque somos interdependentes. Somos um corpo, a unidade na diversidade. Olho, isso mesmo. Apesar de que cada um possa se destacar um do outro e ir à frente, mas o resultado final é para todos. Somos todos membros de um só corpo e todos são importantes. É isso mesmo. Eu motivo todos vocês para a ação. Façam tudo com coração. Então vamos, todos apostos. Estou vendo, nós vamos chegar lá. Mais força, músculo! Mais agilidade, pernas. Mais firmeza, braços. Mais emoção, coração. Somos parte de um corpo todo integrado, unido e ajustado, resultando no resultado. Somos parte de um corpo todo integrado, unido e ajustado, alcançando o resultado. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nos tempos do apóstolo Paulo, a cidade de Corinto tinha uma população de cerca de 250 mil cidadãos livres e 400 mil escravos. Era a principal cidade da Grécia. Localizada a 2 quilômetros do Golfo de Corinto, era um destino final para viajantes e comerciantes. Os navios aportavam após passarem por um estreito canal, com mercadorias vindas da Itália, Espanha, Ásia, Fenícia e Egito. Corinto era uma cidade viva e moderna, bem estruturada com comércio e estradas. Sua administração era bem estabelecida, e as leis eram representadas no Fórum Bema. Embora Corinto não fosse uma cidade universitária como Atenas, não deixava de ser caracterizada pela cultura grega. Seus habitantes interessavam-se pela filosofia, artes, esportes e religiões pagãs.
Por este motivo, Corinto tinha pelo menos 12 templos. O principal era dedicado a Afrodite, deusa do amor, e seus participantes praticavam a prostituição religiosa. O templo localizava-se no alto do monte Acrocorinto, e seu templo tinha uma posição privilegiada e de destaque. Suas ruínas permanecem até hoje. Conta-se que nos tempos áureos mantinha cerca de 1000 prostitutas cultuais. No meio da cidade localizava-se o Templo de Apolo, que data do século VI a.C. Os judeus tinham fundado uma pequena sinagoga que servia de base para o ministério de Paulo. Como as principais cidades comerciais da época, Corinto era o centro da imoralidade pública e irrefreada. Sua fama era tão amplamente conhecida que o verbo grego corintianizar significava praticar imoralidade sexual. No templo de Dionísio, o frenesi crescia a ponto das pessoas perderem o controle e experimentarem fenômenos estranhos, êxtases e um discurso que ninguém entendia. Paulo teve muito trabalho para orientar uma comunidade composta de pessoas acostumadas a orgias espirituais, trazendo a igreja de volta aos padrões divinos de adoração pública. Foi nesse ambiente problemático que Paulo nos exorta a sermos uma igreja operante e viva, um corpo que coloca em prática os seus dons e compartilha com a comunidade o amor transformador de Cristo. Oi, uma boa tarde e noite na paz de Jesus. Quero convidar vocês a ficarem de pé, quem quer, quem pode, né? Com a Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 12. A gente dá início, pontapé inicial da nossa série em grande estilo hoje, tanto do ponto de vista da música, boa música, ao nosso teatro, de parabéns, toda a composição aqui. Eu espero que você aproveite muito nesses próximos dias desse estudo de 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14. 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. Eu vou ler apenas dos versículos 1 até o verso 13. Paulo escreve esta carta, epístola aos Coríntios, e vocês viram um pouco acerca da cidade, acerca dos costumes religiosos daquele povo, e é nesse contexto que o apóstolo Paulo, então, escreve esta carta, esta epístola. Ele diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios ou pagãos, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos,
constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós, fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui na Tua presença, depois de adorar o Teu nome com música, depois de adorar o Teu nome com teatro, depois de adorar o Teu nome com nossas ofertas e dízimos, nós estamos aqui, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra e juntos sermos tocados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, Tu sabes que estes 3 capítulos tão importantes para a vida da igreja são capítulos não tão fáceis de compreender no seu todo, mas eu conto, Senhor, mais uma vez com a sabedoria divina, o discernimento do Espírito, o maior de todos os professores, o Teu Espírito Santo que está em cada um de nós, para que hoje à noite, Senhor, saímos daqui conhecendo mais da Tua vontade para a igreja, conhecendo mais acerca da unidade e da diversidade dos dons. Conduze-nos, Senhor, durante todos estes domingos que vamos estudar estes capítulos. Nós Te agradecemos pelo Teu cuidado, Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, nós denominamos essa série Cristo, Corpo e Carisma. Cristo Jesus, corpo, seu corpo, sua igreja. Carisma é a palavra usada para dons. Na verdade, nós queremos que todos nós juntos possamos compreender os dons do Espírito no corpo de Cristo. E particularmente este polêmico capítulo, ou polêmicos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Eu quero dividir o estudo em 2 partes. Primeiro, as marcas da presença do Espírito Santo. Como é que a gente sabe que o Espírito Santo está atuando numa igreja? Ele tem marcas muito claras, 3 delas, nos capítulos 12 e 13. A marca da unidade, onde o Espírito atua, a unidade. A marca da diversidade, onde o Espírito atua, a diversidade de dons e manifestações. E também a maturidade, que é o supremo dom do Espírito, o amor acima de todos os dons, como o dom principal. Na segunda parte, nós vamos ver as marcas da ação do Espírito Santo no corpo. Como é que o corpo age? Quais são as marcas da sua presença, mas também quais são as marcas da atuação do Espírito. Se o Espírito está agindo, o que é que nós temos? Eu proponho aqui, a gente vai estudar mais tarde, principalmente no capítulo 14, 3 coisas, 3 marcas: edificação, entendimento e organização, ordem. Onde o Espírito atua, a edificação do corpo. O corpo cresce. Onde o Espírito atua, a entendimento, não confusão. Onde o Espírito atua, a organização e ordem, não bagunça, tampouco o caos. Nós já vimos aqui um pouco sobre a igreja de Corinto. Paulo esteve na sua 2ª viagem missionária, mais ou menos no ano 50 da nossa era, iniciando esta igreja. De Filipos, a primeira cidade europeia onde ele pregou, ele foi para Tessalônica, Bereia, Atenas e depois Corinto. Vocês podem acompanhar essa história no livro de Atos, capítulo 16 e também capítulos 18. Em Corinto, Paulo permanece com os judeus, 2 judeus que estavam por ali, Áquila e Priscila. Eles eram fazedores de tendas, como Paulo era um construtor de tendas. Eu acho que Paulo não ia fazer uma tenda desse tamanho, mas ele sabia fazer tendas menores. Era também a sua profissão que o ajudava no sustento. Então, o apóstolo Paulo também pregou muito na sinagoga em Corinto, e depois, por causa da oposição dos judeus, ele passou então a pregar na casa de um dos líderes da sinagoga, agora convertido, chamado Crispo. Bom, Paulo foi levado aos tribunais naquela cidade, mas ele permaneceu 1 ano e meio em Corinto.
indo mais tarde para Éfeso e deixando aquela igreja ali nas mãos do casal Áquila e Priscila. Bom, a saída de Paulo fez com que surgisse um novo líder, Apolo, recém-convertido, mas poderoso nas Escrituras. Paulo parece-me que escreveu, além de 1 Coríntios, também 2ª carta aos Coríntios, está aí na sua Bíblia. Ele deve ter escrito uma outra carta também, conhecida como a carta perdida. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, fala dessa carta. Agora, preste atenção, porque o pano de fundo que nós estamos lidando sobre a igreja de Corinto é importante para você compreender o que se passa nesses capítulos. Presta atenção, a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. Era uma igreja doente. Era uma igreja que Paulo chamava de igreja infantil. Paulo diz, eu queria falar muito com vocês como pessoas espirituais, mas eu não posso. Eu tenho que falar como pessoas carnais, que vivem na carne, cometendo toda sorte de confusão. Igreja de Corinto era uma igreja problemática, a começar pelas divisões internas. Havia na igreja de Corinto os grupos pequenos e uns achavam que, eu sou do pastor fulano, eu gosto mais do pastor Beltrano, eu gosto mais do outro, eu sou do outro, eu fui batizado por ele, eu fui batizado por aquele outro. Bem parecido com o que a gente experimenta de vez em quando, né? Alguns se diziam seguidores de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefa e outros de Cristo. E a igreja passou a ser tão influenciada pelo mundo fora dela, que nós vimos problemas de imoralidade na igreja de Corinto, incesto, como um caso recente que eu vi numa entrevista aí, um pai que engravidou uma filha e estão achando o maior barato. Então, na igreja de Corinto, isso era comum, terrível. Bom, vamos tratar então desses 3 capítulos neste contexto, para você entender que Paulo não está ensinando. Olha, igreja, você tem que falar assim, você tem que fazer assim. Paulo está repreendendo. Quem quer copiar a igreja de Corinto, vai ter que levar consigo o nome de carnal e não espiritual. Porque aquela igreja fazia exatamente tudo que era contrário à unidade e à diversidade no corpo de Cristo. Presta atenção nesses detalhes bastante importantes. Bom, como é que nós vamos dividir o estudo? Eu já falei, marcas da presença e marcas da ação. Vamos à primeira marca, para a gente dar o pontapé inicial. Aliás, uma das coisas mais difíceis, desse estudo, que foi mais difícil para mim, foi compilar páginas e páginas e páginas de estudo em 7 ou 8, talvez 6 ou 7 pregações. Foi um trabalho homérico, né? Então eu vou tentar seguir aqui meu esboço, obviamente, para a gente não derivar demais, senão o material denso e não vai ser dado e passado da melhor forma. Bom, vamos à primeira marca. A marca da presença do Espírito Santo na vida da igreja. A terceira pessoa da Trindade. Bom, a primeira marca é unidade. Quando há unidade, nós temos a indicação da presença do Espírito na vida da igreja. Aliás, isto é até um dom do Espírito. Por que unidade é importante? Vocês vão ver aqui, à medida que a gente vai estudando, a diferença entre unidade e uniformidade. Unidade é quando nós pensamos e seguimos numa mesma direção. Uniformidade é quando nós queremos que todos façam exatamente a mesma coisa. Todo mundo vista o mesmo uniforme, a mesma camisa, use o mesmo brinco, use a mesma cor de cabelo, ou que tenha manifestações iguais para todo mundo. Absurdo quando o Espírito Santo age, é exatamente o oposto que acontece a unidade. Outro detalhe importante, presta atenção, povo de Deus. Nós temos um problema entre o sentir e o saber. Sentir e saber. É muito comum nas nossas músicas evangélicas hoje você falar sobre eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto. Eu sinto que Deus está aqui. Se eu perguntasse hoje à noite, quem é que sente que Deus está aqui? Alguém pode...
Quem é que sabe que Deus está aqui? Levanta a mão. Quem conhece a palavra de Deus, embora esteja aqui talvez triste, talvez esteja aqui precisando de um consolo, talvez esteja aqui sem esperança, mas a pessoa que conhece a palavra de Deus sabe que Ele está aqui independente do sentimento. Dá para entender? Quando eu ouvi o louvor sendo tocado aqui, meu amigo, eu não só sabia que Deus estava aqui, mas eu senti algo especial. O Espírito de Deus me fazendo louvar ao Senhor. Você sentiu? Eu senti também. Agora presta atenção. Verdade não pode ser determinada pelo sentimento. Porque o sentimento tem a ver com o meu coração, com a minha opinião. A pessoa do lado pode dizer, eu não senti nada nessa música. O outro pode dizer, eu senti. Outro pode dizer, eu não sinto que Deus está me ajudando. O outro diz, pode ter certeza que Ele está. Saber na cabeça é muito mais importante do que sentimentos. O nosso povo brasileiro é facilmente enganado porque a sua fé está baseada em sentimentos. Ele sente. Sente que foi curado. Sente que aquele lugar é do poder, sente que aquele pregador é gente boa, ele sente que aquele camarada que está dizendo que vai amar até morrer, ele sente que é verdade, aí pronto, aí se compromete depois, nada disso. Nós somos enganados pelo sentimento e somos também guiados, levados pelo nosso sentimento, porque o inimigo de Deus, obviamente, é astuto em lidar com nossas. Falar em emoções, são muitas emoções acontecendo em algum lugar da beira-mar hoje. Emoções, certo? Está tudo mal, mas vamos dizer que está tudo bem. 282 anos de Fortaleza, o povo morrendo de dengue, e esse dinheiro, se fosse distribuído aos pobres, imagine o que é que daria para construir. Eu tenho um bocado de projeto precisando de 1/1000º desse dinheiro aí. Mas são muitas emoções. Vamos sentir. Eu não quero saber de muitas emoções, eu quero saber o que é que está escrito. Eu preciso saber o que Deus disse, o que Ele deixou para mim. E a coisa mais emocionante é, depois que eu entendo, compreendo e creio pela fé, aí eu me sinto bem, porque eu creio na palavra do meu Deus. Sentimento. Olha, sentir sem saber é ser escravo das emoções e incapaz de discernir o que vem de Deus, o que vem do homem, ou o que vem do próprio inimigo de Deus atuando na vida das pessoas. Isso é crucial, igreja. Crucial. Quando a sua fé é determinada por emoções, você entra num ambiente, você sente a manifestação de dons e você sai de lá dizendo, esse negócio é verdadeiro. Eu vi. Eu não sei, quando eu era jovem, eu andava por aí fazendo as loucuras e entrava num centro de umbanda e via um galo bêbado. E vi pessoas falando com vozes e manifestações super estranhas. Me dava um arrepio na hora. Eu senti que aquele negócio era para valer. Só que eu saio de lá com medo, com temor, sem entender o que é, nem o que é que acontece. Eu estive junto com meu pai, com manifestações mediúnicas, de pessoas falando, de gente supostamente do além se manifestando, de pessoas sendo guiadas por espíritos. Eu não tinha discernimento na palavra para saber quem estava se manifestando de verdade. Era o Espírito de Deus ou eram seres angelicais travestidos de seres boníssimos para enganar as pessoas? Você sabe? Quem sabe? Quem pode discernir? E o nosso povo embarca nessa onda de eu me senti bem, eu senti que eu fui, eu senti que aconteceu. E assim nós percebemos a nossa religiosidade frágil, baseada no sentir e não no saber. João diz na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 1, o seguinte, presta atenção, isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes,
fazei prova destes espíritos, se eles de fato procedem de Deus. Olhe para a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, olhe para o telão. Isso é palavra de Deus, escrita na parede, como aconteceu ali com Daniel. Escreve. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Igreja, nós estamos em busca de uma maturidade espiritual, de uma sintonia com a vontade de Deus e não com sentimentos humanos. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai, testai os espíritos, se procedem de Deus ou não. O Velho Testamento prenunciou que o Messias viria com uma tremenda manifestação do Espírito Santo. Joel capítulo 2 diz: acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O próprio Senhor Jesus Cristo prenunciou o início da igreja com um derramamento poderoso do Espírito. O Cristo ressurreto falou aos 11, censurando a incredulidade, comissionando-os e dizendo: ide por todo o mundo, quem crer e for batizado será salvo. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem coisa mortífera, não lhes fará mal, eles também vão curar. Agora presta atenção que isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, misturado com línguas, tem o fato de que pessoas seriam obrigadas a tomar veneno, como muitos cristãos foram obrigados a tomar veneno nos primeiros dias, e eles não experimentaram a morte. Agora, por favor, em nome de Jesus, não saia por aí dizendo que Jesus mandou todo mundo tomar veneno, e que vai ter agora a igreja do veneno, onde nós vamos fazer um culto onde todo mundo toma veneno e não morre. Porque isso é um absurdo. O que Jesus está dizendo é que na situação da expansão da igreja, aqueles que saíram pregando o evangelho eram dotados de poderes espirituais para falar em outras línguas se preciso, para interpretar se preciso, para curar se preciso, para tomar veneno e morrer ou não morrer se preciso. Não há nenhuma garantia de que isso aconteceria, e sempre Jesus teve um propósito para a manifestação de sinais e milagres na sua igreja. Nem pastores, nem sacerdotes, nem gurus, nem crentes desavisados têm autoridade bíblica para fazer destas manifestações e sinais o seu meio de vida e a sua busca de honra, de prestígio ou de dinheiro fácil, que vem das mãos de um povo que mais precisa de remédio e de prevenção da dengue do que essas manifestações miraculosas que não levam a nada. Quando Deus quer agir, Ele age. Mas nenhum milagre, nenhuma manifestação pode estar sob a manipulação humana. Deus não vai ser controlado por um controle remoto pastoral, missionário, sacerdotal, papal, seja o que for. Nós não podemos manipular o Criador. Ele doa os dons como Ele quer. Ele dá características para a sua igreja. Pentecoste, no ano 33 mais ou menos da nossa era, ou 35. Paulo escreve a carta aos Coríntios em 55, depois de Cristo. A igreja foi fundada mais ou menos no ano 50. Os membros da igreja de Corinto estavam acostumados com os fenômenos delirantes dos templos pagãos. Igreja, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. A Bíblia pode ser estudada de uma forma tão objetiva que você pode estudar todo o contexto social da época e compreender que aquela igreja era uma igreja acostumada a sessões espirituais nos templos pagãos, onde as sacerdotisas e os sacerdotes, eles declaravam certos mantras, certas palavras, a ponto de que ninguém entendia absolutamente nada do que eles estavam dizendo. Era um êxtase generalizado, um transe geral das pessoas se manifestando em línguas estranhas nos templos pagãos, misturado com muita bebida, no caso de Baco, Dionísio, e com muita orgia sexual.
esta era a vida da cidade de Corinto. Os crentes que se converteram ao Evangelho, eles estavam acostumados àquele tipo de manifestação. Nada diferente. Eu já vi isso antes. Sabe aquelas pessoas que são sensíveis espiritualmente? Ou que já se meteram com manifestações espirituais, que nós conhecemos na Bíblia como manifestações angelicais, anjos do mal, demônios. A pessoa é tão acostumada com aquilo, quando ela se converte, ela passa a ver coisas, perceber coisas que ninguém percebe, ser manipulada ou manipula de uma forma, porque não tem o conhecimento para discernir de onde vêm essas manifestações. A igreja de Corinto era assim. Então Paulo não está sentando aqui com a igreja como a IBC ou qualquer outra e dizendo: atenção, meus irmãos, vamos aprender a falar em línguas. Paulo está dizendo: vocês estão fazendo uma loucura, vocês têm que frear isso é fora do padrão divino, padrão bíblico. Então prestem atenção, igreja. Olha, Paulo diz em 1 Coríntios 3:1, eu já disse a vocês, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo não instrui, ele corrige. Corrige o abuso e o desequilíbrio que fizeram do dom de línguas um dom uniforme e acima dos demais. Igreja Batista Central de Fortaleza, minha responsabilidade é instruir vocês na palavra de Deus. Eu fui chamado pelo Senhor para pregar a palavra a tempo e fora de tempo e instruir essa igreja para que a gente cada dia mais busque andar dentro dos trilhos, das regras, dos princípios e valores que Deus deixou para cada um de nós. Paulo corrige aquela igreja porque aquela igreja estava fazendo do dom de línguas o dom mais importante. Paulo corrige aquela igreja porque ela estava obrigando todo mundo a falar exatamente a mesma coisa em línguas. Ora interpretando e ora não. O capítulo 14 só fala disso. Então Paulo agora tem princípios para reger essa busca de uniformidade. A pretensiosidade da igreja de Corinto era tanta, que sabe o que eles achavam? Provavelmente, que o dom de línguas faria com que eles fossem parecidos com anjos, porque agora eles falavam uma linguagem angelical. E como anjos, eles não poderiam praticar o sexo. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, alguns deles estavam proibindo o casamento e fazendo com que os casais parassem de ter uma relação normal. E Paulo disse: olha, você não para de ter relação com a sua mulher, a não ser que haja consentimento mútuo e que seja para oração, porque senão o diabo vai entrar. Porque o diabo estava se manifestando nesta igreja de uma forma muito solta, onde os crentes achavam que eles poderiam falar a língua dos anjos. Lembra de 1 Coríntios 13? Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos anjos, porque tinha gente na congregação dizendo: eu falo a língua dos anjos, estou virando anjo. Outra coisa, não preciso de sexo, para com isso. A terceira coisa é, não precisa nem de corpo. Então ressurreição não existe. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo está brigando com a igreja, porque a igreja tem agora uma nova doutrina, batizando pelos mortos e negando a ressurreição. Sabe por quê? Se eles eram anjos, então não precisava de corpo depois dessa vida. Olha a pretensiosidade, olha a loucura doutrinária desta igreja de Corinto. Segundo afirma John MacArthur, apesar de possuir as riquezas dos dons, 1 Coríntios 1:7, os de Corinto eram pobres no entendimento e irresponsáveis no uso dos dons. Vamos ao texto, né? 1 Coríntios 12, 1-13, hoje à noite. Unidade é a marca da presença do Espírito. Foi a oração de Jesus, que todos fossem um e que todos fossem aperfeiçoados na unidade, João 17. Unidade não nos faz iguais. Não somos iguais pelo que fazemos, nem pelo que vestimos como uniformidade. Mas nós somos um pelo que cremos, de quem dependemos e a quem servimos e onde estamos inseridos
no mesmo corpo, corpo de Cristo. Primeiro, dos versículos 1 a 3, Paulo diz, olha, nós professamos o mesmo Senhor, por isso a unidade entre nós. Enquanto pessoas professam e se submetem a espíritos, deuses, santos, ídolos, pessoas, sem ou com o Senhor do lado, a presença do Espírito só nos leva a ter um só Senhor. Iesu ho Kurios, Jesus Cristo o Senhor. Língua grega traduzida. Tradução. Jesus, único Senhor. Aliás, ele é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Acima de todo nome é o nome de Jesus. Vamos olhar de perto versículos 1, 2 e 3 comigo. Primeiro, o que é que aquela igreja não deveria ignorar? Primeiro, Paulo diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. O que Paulo está dizendo é, vocês têm sido ignorantes em relação a isso, mas eu não queria isso, eu não quero, certo? A igreja de Corinto não poderia ignorar as coisas ou pessoas espirituais. Presta atenção, você que gosta do detalhe, a palavra dons espirituais é uma palavra só, pneumáticos, quer dizer, a pessoa espiritual, a coisa espiritual, não aparece a palavra dons. Então Paulo está dizendo, acerca das coisas espirituais, acerca das pessoas que se dizem espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Por quê? Paulo está preocupado com a manifestação errada dos dons. Paulo está preocupado com a atitude de quem acha que falar determinada coisa em línguas ou ter um determinado dom quer dizer que ele é superior aos demais. Então Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre a definição do que é ser espiritual. Bom, verso 2. O que é que eles não ignoravam? Paulo agora diz assim, vocês sabem. Paulo dá um tapa, depois ele alisa, né? Paulo dá um tapinha assim, depois ele alisa. Peraí. Sabe o que vocês sabem, né? Vocês sabem. Sabeis. Aí os de Corinto ficaram, opa, agora Paulo está falando a coisa certa. Eu sei. Sabeis, talvez para deixá-los um pouco inchados, né? Que outrora, no passado, vocês eram gentios, pagãos. Sabia disso? Descrentes. Nem todos, mas muitos da igreja de Corinto eram assim, gentios e pagãos. E presta atenção, igreja, qual era a característica do passado destes de Corinto? Eles eram guiados, o termo grego apagomenoi quer dizer designado como prisioneiro de guerra que é levado para o cativeiro ou levado para a execução. Sabe aquele bando de prisioneiros de guerra levado para a cadeia? Vocês eram guiados no passado por ídolos mudos. Sabe o que é ídolo mudo? Salmo 115. Tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem orelha, mas não ouve, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. E o nosso Brasil continua construindo ídolos e mais ídolos e mais ídolos e mais ídolos. Nossas repartições públicas, nossos prédios, nossos condomínios, nossa cidade vai sendo invadida cada vez mais por esses ídolos mudos. Alguém diria, mas é só um retrato, inofensivo. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês de Corinto, vocês eram guiados por ídolos mudos. A mudez caracteriza a incapacidade de responder às orações ou os oráculos em línguas. Presta atenção, igreja. Paulo fala de ídolos mudos, sabe por quê? Porque aqueles indivíduos que ficavam cultuando aqueles deuses, beijando a estátua, passando a mão na estátua,
orando aquelas estátuas, rezando para aquelas estátuas, eles não recebiam nenhuma resposta. Sabe o que eles faziam? Eles gritavam cada vez mais alto. Vocês estão lembrados de Elias no Velho Testamento? Quando ele desafiou os profetas de Baal e jogou fogo sobre a lenha e disse: pronto, agora chama o teu Deus para botar fogo aqui nesse negócio. Aí os caras começaram a orar, e o negócio não resolvia. Aí eles começaram a gritar, aí Elias disse: grita mais alto, pode ser que o seu Deus foi ao banheiro. A palavra é exatamente essa no hebraico. Ele foi fazer necessidade. Grita mais alto. O que Elias estava falando era dessa ridícula busca nos objetos, nas coisas, nas imagens, nos ídolos mudos. Busca de uma resposta que só o Deus Criador invisível, todo-poderoso pode dar. Só Jesus Cristo vivo, ressurreto, dentre os mortos, à direita do Pai, tem poder para responder. Essa é a diferença entre a idolatria batizada de cristianismo e o cristianismo autêntico e puro. Enquanto nós respeitamos os personagens da história e da Bíblia, como Maria, João, Tiago, Pedro, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, pode chamar de santo, porque quem tem Jesus como Senhor e Salvador é santo, separado do mundo para Deus. Quantos santos tem aqui hoje à noite? Aí. Tem muito santo estranho, mas é santo. Como eu, né? Vocês eram guiados por ídolos mudos, falando em línguas nas suas orgias, perdendo o sentido, fazendo coisas descontroladas, gritando e falando para tentar acordar essa mudez, ou acabar com essa mudez dos seus ídolos. Os ídolos mudos representam, acima de tudo, além da estátua em si, demônios que acabam atuando nos seus adoradores. Você sabia disso? Eu quero falar isso com todo respeito a qualquer pessoa que esteja aqui nesse auditório me ouvindo na internet. Eu não estou aqui fazendo crítica da sua religião, da sua fé. Eu estou mostrando o que a Bíblia ensina. Como eu fiz carinhosamente com o meu pai, como eu fiz carinhosamente com a minha mãe, como eu faço carinhosamente com os meus amigos. Eu quero só dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Nenhuma estátua que recebe oração, ou adoração, ou veneração, ou genuflexão, é neutra. Há um demônio por trás que lhe escraviza e lhe impede de olhar para Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque só Ele é digno de adoração. Você quer prova disso? 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 a 20. Que digo, pois, diz Paulo, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo, que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que sacrificam e não a Deus. Gente, me dá uma profunda tristeza no coração. E a minha tristeza é por ver o povo fazendo isso, adorando ídolos, sendo entregues a diretrizes e direcionamento demoníacos. E dá uma certa indignação quando a gente vê os líderes religiosos que conhecem a Escritura não colocando a Bíblia nas mãos do povo para dizer que só Jesus é digno de adoração. Que Pedro, João, Tiago, Maria, José, Francisco, Agostinho, todos esses foram homens dignos de honra, mas jamais de adoração ou veneração, ou qualquer prerrogativa intercessória lá nos céus, porque a Bíblia diz que é impossível. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Meu amigo que está me vendo, me ouvindo, você que está aqui, eu quero lhes apresentar, não os intermediários, mas o próprio dono do universo, Jesus. Jesus. Glória a Deus. E não custa nada chegar até Ele, é de graça. Ele já pagou para você entrar na presença de Deus Pai.
Paulo diz: olha como vocês eram antes, igreja de Corinto, guiados por ídolos mudos, espíritos demoníacos, viviam em êxtase, gritaria, e agora vocês são guiados por um só espírito. As frenéticas, estáticas e barulhentas experiências do passado diante dos ídolos mudos não serviriam de base para validar o que eles estavam experimentando em termos de línguas na igreja de Jesus. O que eles precisavam saber? Verso 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. O que é isso? Paulo demonstrou que é possível alguém falar sem estar sob a influência do Espírito. Por isso, êxtase e entusiasmo não são critérios ou marcas de espiritualidade, pois o conteúdo do que se fala é que é importante. Não é falar, é o que você fala. Qual é o recado? Qual é a palavra? Dois aspectos nesse argumento do verso 3. Primeiro, o negativo. Quem fala pelo Espírito não blasfema do nome de Jesus. E presta atenção, se você está preocupado em saber, anátema Jesus é maldito, é blasfêmia. Então quem tem o Espírito de Deus não vai blasfemar do nome de Jesus. Mas Paulo está usando um argumento maior para englobar toda a desobediência menor. Presta atenção, igreja. Quem tem o Espírito de Deus não manifesta dons que estão fora da regra, da vontade, da orientação, da palavra de Deus. Percebe? Pode até fazer, mas não diga que é pelo Espírito de Deus. Por isso a importância entre o sentir e o saber, entre a palavra e o poder, esse equilíbrio, esse discernimento bíblico. O positivo aspecto desse verso 3 é: sem o Espírito de Deus ninguém fala Jesus, tu és meu Senhor. A palavra Senhor é kurios, igual Jeová. João capítulo 20, verso 28. Isto aqui quer dizer admitir que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Deus que se fez gente como a gente. Nesse caso a confissão deve ser genuína. Estão lembrados de Mateus 7, 21? Muitos vão dizer em nome de Jesus: ah, meu Jesus. Tem gente que diz assim: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí o cara diz: ele é convertido. Calma. Abrir a boca para falar que Jesus é Senhor pode ser uma frase. Eu já vi cada indivíduo que não tem nada a ver com Deus cantando e falando coisas de Deus que você nem imagina. Aliás, se pronunciar o nome de Jesus fosse sinônimo de conversão, o diabo seria convertido, porque ele conhece bem o Senhor. Eu sei que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu sei. Lembra, ele falou isso pela boca de Pedro. Jesus teve que repreender: para trás de mim, Satanás. Você está dizendo que eu não vou morrer? O mesmo Pedro que disse isso. Os demônios, quando Jesus se aproximava, eles sabiam: que temos nós contigo? E eles simplesmente declaravam quem era Jesus, assim abertamente. Como aquele endemoniado, lá do capítulo, se não me falha a memória, capítulo 19 do livro de Atos. Onde os camaradas, os filhos de Seva, disseram: em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai! E os demônios se voltaram para ele e disseram: eu sei quem é Paulo, mas vocês não. Eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês não. Acabaram apanhando. Não adianta usar o nome de Jesus se você não crê de verdade no coração quem Ele é, Senhor absoluto. Neste caso, a confissão tem que ser genuína. Paulo lançou a pedra fundamental aqui nesses 3 versículos. Ele destaca que há 2 provas cabais da presença do Espírito numa igreja, numa reunião de grupo pequeno, em qualquer lugar que você entrar. Primeiro, o nome de Jesus é exaltado. Segundo, a edificação, a maturidade na igreja, a aprendizado no corpo de Cristo. Qualquer desvio representa uma inclinação
as realidades pagãs. Versículos 4 a 6, o texto diz que nós dependemos do mesmo Deus. Alguém já viu um time com 11 goleiros? Um carro só com pneu? Só de pneu? Uma panela só cabo? Um homem só olho? Uma casa só telhado? Uma igreja só de pastores? Seria um desastre. Uma congregação que só fala em línguas? É o único dom? É uniforme? Capenga? Não existe, gente. Quando tentamos uniformizar a manifestação dos dons, nós acabamos diversificando as fontes, porque a gente começa a obrigar as pessoas a manifestar o mesmo dom que todo mundo manifesta. E quando não é pelo espírito, é pelo emocional. Eu conheço grupos não evangélicos que falam em línguas. Qual é o procedimento? De onde vem? Qual é a procedência desse dom? Só Deus sabe. Alguns eu duvido. Como acontecia nos templos daquela época da igreja de Corinto. Vamos olhar para o verso 4. Paulo diz, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, agora nós dependemos do mesmo Deus. Olha o verso 5. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Depois do verso 6, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Presta atenção, 3 palavras que se repetem nesses 3 versículos, 4, 5 e 6. Está de olho aí comigo? Primeira palavra, diversos. Diversos. Quer dizer, distribuições. Implica variedades. Depois a palavra o mesmo. Depois a palavra da trindade, porque diz Senhor, Kurios, Deus, Theos, Espírito, Pneuma. Olha aqui, o verso 4, dons diversos, Espírito, um só. Verso 5, serviços diversos, o Senhor, o mesmo. Verso 6, realizações diversas, Deus, o mesmo que opera tudo em todos. Deu para ver aí, igreja? Dá para seguir aí? Por isso, amados, não há razão para superenfatizar a diferença entre esses 3 termos. Eu diria aqui, dons, serviços e realizações. Se você está aqui em busca de definições mais miúdas, eu diria dons, a palavra carismaton é a concreta manifestação do Espírito que é listado nos versos 8 a 10, que a gente vai ver rapidinho. Aliás, Paulo diz à igreja de Corinto, no capítulo 1, verso 7, não falta a vocês nenhum dom, qualquer que seja o tamanho da igreja, ela é o corpo de Cristo manifestado ali naquele lugar, e esta igreja tem todos os dons para funcionar. 1 Coríntios 1, 7. Então, dons é a palavra carismaton, a concreta manifestação do Espírito listada nos versos 8 a 10. Serviços é a palavra diaconion, ou ênfase simplesmente no servir, serviço prestado aos santos, aos crentes em Cristo, através do exercício dos dons. A palavra realização, ou realizações, do grego energematon, aparece só aqui e no verso 10, enfatizando o efeito produzido pelo exercício do dom, mais do que a atividade em si mesmo. Então, não tente fazer diferenciação, são manifestações espirituais, dons do Espírito. Verso 6, quem é que opera tudo em todos? O homem, na igreja de Jesus não, é o mesmo Deus. Em última análise, é Deus que faz acontecer na igreja o que é em verdade dons, serviços e realizações. Por isso, amados, a IBC aqui, quando tem um ministério que a coisa não anda bem, para. Se tem um ministério que não existe, Senhor, o Senhor vai tocar isso aí, não somos nós não. Nós não vamos inventar programa para a gente da IBC não. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor tocar no coração de alguém, chamar alguém. Por isso nessa igreja aqui, os chamados não são os pastores, é todo o povo de Deus. Os cheios do Espírito, que têm o Espírito, que são batizados pelo Espírito Santo,
são todos os que creram em Jesus e receberam o dom do Espírito. Aqui nessa igreja, o sacerdote não é o bispo, é toda a comunidade, dos pequenos aos mais idosos, dos que se movimentam aqui, daqueles que mal se movimentam ali, por conta da idade, da senilidade. É Deus que faz levantar um ministério no meio de uma igreja. É Deus que sustenta o ministério. Você pode estar sentado aí, Deus já ter lhe chamado para servir no Geração Futuro, nos projetos da IBC, você continua sentado, nós não podemos fazer nada. Um dia Deus vai te levantar daí. A obra pode até parar, a responsabilidade não vai ser nossa, vai ser sua. Porque você tem um dom, você tem um talento que deve ser colocado à disposição de Deus. Nós vimos isso na semana passada. Os dons não foram dados para causar rivalidade ou exclusivismo. Todo mundo fala línguas. Quem não fala línguas é um crente de segunda categoria. Crente em Cristo Jesus, frequentador da Igreja Batista Central, membro da IBC, não deve se sentir inferiorizado porque não fala em outra língua. Se o problema é inglês, vá estudar. Se o problema é francês, vai estudar. Se é espanhol, vai estudar. E se você tiver a cara de pau que eu tenho, simplesmente vai falando aí qualquer coisa que dá certo. Mas achar que você é inferior porque você não fala em línguas? Achar que a única manifestação do batismo no Espírito Santo é falar em línguas? Se você fala em línguas, amém, fique firme aí. Nós vamos falar com você já já. Quando a gente chegar no capítulo 14. Certo? Mas não é proibido falar em línguas. É um dos dons. E tem que haver interpretação, se for feito publicamente. Se for individualmente, meu amigo, você pode ficar falando com Deus em línguas, mistério, do que você quiser, o tempo que você quiser. Só que isso não edifica a igreja, edifica o indivíduo. E no culto público isso não é a recomendação bíblica. Mas proibido? Não saia daqui dizendo, olha, o pastor Armando começou uma série lá que diz que vai amarrar a língua de todo mundo. Não é verdade. O verso 7, Paulo diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Pausa nisso aqui, meu irmão, para você entender um pouquinho o que quer dizer coletividade, corpo. A palavra manifestação quer dizer tornar conhecido, claro e evidente. A igreja fica conhecendo os dons do Espírito. A manifestação é concedida a cada um. O que quer dizer? Ninguém fica de fora. O fim proveitoso. Esta palavra, sumfreron, literalmente quer dizer o bem comum. Quer dizer o bem comum. Deus vai dar um dom, não é para você, não é para a sua família, não é para o seu filhinho, para a sua filhinha, para o seu priminho. Tem gente que só vai inventar um ministério se for para a família. Não. É para a igreja de Jesus, é para o corpo como um todo. O poder da visão não visa beneficiar apenas os olhos, mas tende por beneficiar o corpo inteiro. Assim também o poder da audição não beneficia apenas aos ouvidos, mas beneficia todo o corpo. Essa é uma frase de Champlin, num dos seus comentários. O dom que não beneficia o corpo é de origem espúria e deve ser rejeitado. Versos 8 a 10. Porque a cada um é dado mediante o Espírito, e aí vai. Palavras de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade de interpretar. Eu vou passar rapidinho, pelo tempo que me resta, umas definições breves sobre cada um desses dons. Pronto, aí
já começa a falar sobre a variedade de manifestações naqueles dias. Palavra de sabedoria, logos sofias. A sabedoria dos gregos era humana e mundana. Paulo diz, 1 Coríntios 1:20, Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Mas a sabedoria de Deus é Cristo. Portanto, toda palavra de sabedoria, todo dom espiritual, toda palavra de sabedoria dada pelo Espírito contém ensinamentos, principalmente, estritamente cristológicos. Essa palavra de sabedoria vem para revelar, mostrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Igreja, outra coisa importantíssima para você, corpo de Cristo, se contextualizar. Presta atenção. Nos dias de Paulo, qual era a porção da Bíblia que eles tinham em mãos? O Velho ou o Novo Testamento? O Velho. Eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo formado. E os gregos não entendiam nada de testamento nenhum. Nunca tinham ouvido falar de Velho Testamento. Velho Testamento, o que é isso? Então, por não ter o Novo Testamento, Deus permitiu manifestações de sabedoria, Deus permitiu profecias dentro da congregação, cuja finalidade era esclarecer a igreja sobre o que o Velho Testamento estava dizendo acerca de Jesus. Quem era Jesus à luz do Velho Testamento? Era para esclarecer a igreja que não tinha nada nas mãos para se orientar. Hoje você tem nas suas mãos o Novo Testamento completo. E a palavra profética é que você não acrescente nenhuma vírgula e não tire nenhuma vírgula para que não caia sobre a sua cabeça as pragas e maldições do livro. Pesado, né? Fato é, essa manifestação profética, revelatória de novidades, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, fez muito sentido naqueles dias, mas mesmo assim era julgada pela congregação à luz da palavra que eles tinham em mãos, o Velho Testamento. Sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. Eu conheço alguns irmãos nesta congregação que têm o dom da sabedoria. Todo mundo pode ser sábio num certo ponto, mas há irmãos que são muito mais experientes e têm sabedoria. Eles conseguem enxergar uma situação como se fosse usando os óculos de Deus, né? Eles conseguem enxergar sobre a ótica de Deus. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Eu tenho um amigo que anda com a gente no nosso grupo de líderes. Eu não vou citar o nome, senão vocês vão correr atrás dele agora para ele dar uma palavrinha de sabedoria. Né? Mas é um homem sábio. Quando eu tenho alguma coisa, algum problema, alguma questão, eu digo, peraí, eu preciso consultar esse homem de Deus, senão eu não vou para frente. Porque ele tem palavra de sabedoria, um dom especial que Deus deu a ele. Palavra de conhecimento. É palavra que apresenta um lastro de investigação e pesquisa no seu conteúdo. Logos, gnoseos. Ainda que não seja um conteúdo puramente intelectual, pois tal palavra deve ter aplicação prática. Esta é uma característica do mestre, de quem ensina, de quem pesquisa, de quem vai a fundo. Nós temos aqui na nossa igreja mestres da palavra, que ensinam a palavra. Pastor Zé Edson, Pastor Simô, me lembro de tantos outros aqui, Márcio, outros que estão sendo levantados por Deus, Tyler, tantos outros homens de Deus que são mestres. E tem um bocado aí sentado nesta congregação que estão ensinando em tantas outras instâncias, são mestres, pesquisadores da palavra. Fé. Além da fé salvadora que é dada a cada crente, Romanos 1,17 diz, o justo viverá por fé. Fé não é um ato, é uma continuidade. O crente pode ser agraciado com um dom carismático que o leva a crer no impossível. Sabe aquelas coisas que você diz assim, não dá. Aí vem um crente e diz assim, pode ir pastor que dá. Mas como é que você sabe? Eu não sei, eu sei que dá. Vai que dá. Ou homem de fé, ou mulher de fé. Olha, eu estou querendo comprar esse negócio. Pode. A pessoa tem um dom impressionante.
vai acontecer isso aqui, pode acreditar, essa pessoa aqui ela vai ser curada. É mesmo. Como é que você sabe? Sei que eu sei. Não é ela que ora, não é ela que impõe as mãos, não é ela que cura. Ela simplesmente acredita que vai acontecer. Conhece gente assim? Eu conheço. Eu gosto de andar perto desse povo. Ver o invisível às vezes. Não vale adivinhação não. Mas é um indivíduo que estimula, incentiva e usa aquele dom para dizer, vai dar certo, vamos tentar. Estamos andando pelos trilhos que Deus deu. Essa coisa vai acontecer. Não é maluquice de alguém que pensa positivo. Pensa positivo que dá certo. Pensa positivo. Pensa positivo que a dengue não vem. Não adianta. Dons de curar. O plural pode indicar a variedade de doenças ou a variedade de manifestação desses dons. Dons de curar. Será que pode haver curas nos dias de hoje? Claro. Jesus curou, os apóstolos curaram, a igreja primitiva curou, e nos dias de hoje há pessoas que oram e pessoas são curadas por imposição de mãos. Pode haver curas nos dias de hoje? Sim. Paulo podia curar Timóteo, mas sabe o que ele disse? Ô Timóteo, toma um pouco de vinho aí para o seu estômago. Você está com um problema aí, eu nem sei se presta, mas Paulo mandou, via funcionar naquela época, né? Era um remédio bom. O óleo e o vinho eram muito utilizados. O óleo externo, como unguento, e o vinho interno. Não para o camarada encher a cara, mas Paulo recomendou como remédio. Então, oração e unção, Tiago 5. Em Lucas 10, o bom samaritano aplicou óleo e vinho. Nem todas as doenças ou doentes foram curados, nem nos dias de Jesus. Jesus andava no meio da multidão e a multidão estava lá querendo cura. Ele disse, pode deixar o povo aí, porque eu não vim aqui para isso não. E ele foi embora para outro lugar para pregar a palavra de Deus, porque a prioridade não é ficar curando pessoas. É por isso que nós não temos aqui um culto de cura, porque eu creio que em todo culto pode haver, deve haver cura, milagre, libertação. Operação de milagres são demonstrações de poderes, incluindo expulsão de demônios, curas, reavivamento de pessoas, como Dorcas, Eutico. E Paulo diz em 2 Coríntios 12, que as credenciais do apostolado, exatamente a carteirinha de Paulo, foi apresentada no meio do povo com a persistência de sinais, prodígios e poderes. Só uma pausa aqui, amados irmãos. Quando Deus lhe enviar para o meio de uma tribo de índio, se os camaradas saírem lá para botar você num caldeirão e lhe comer vivo ou cozido, eu acredito que o Senhor é poderoso para fazer com que você opere um sinal tão tremendo que aqueles índios vão se render aos pés de Jesus. Sinais com propósito. Quando Deus levantou Moisés, sinais. Quando Deus levantou Elias, sinais. Quando Deus levanta Eliseu, sinais. Quando Deus levantou Jesus, sinais poderosos. Por que os sinais? Para autenticar a mensagem. Gravem esse texto aí. 2 Coríntios 12. Paulo disse assim, que os sinais e prodígios que me acompanhavam eram as credenciais do meu apostolado, para que ninguém duvidasse da minha incumbência de ser o apóstolo aos gentios. Deu para entender, igreja? Era a carteirinha de Paulo. Prova que você é apóstolo, porque senão nós vamos lhe matar. Aí Paulo podia fazer descer fogo do céu, podia fazer escurecer, ele podia fazer o que ele bem quisesse, de acordo com a vontade de Deus. Profecias, nós vamos destacar isso mais quando a gente entrar em 1 Coríntios capítulo 14. Há 3 tipos de profecias na Bíblia. Profecia da Escritura, segundo Pedro 1, 19 a 21. Essa aqui está escrita, está pronta, não acrescente. Quem tenta acrescentar é Joseph Smith, é quem tem o imprimatur e fala ex cátedra. São pessoas que ficam agora dizendo que se psicografam uma escritura que veio, que todo mundo tem que seguir. São aqueles que inventaram os evangélicos gnósticos, que são aberrações, cheios de contradições, não são examinados tecnicamente como a Bíblia é examinada.
não se atreva a seguir aquilo que não é a revelação infalível, inerrante, que é a palavra de Deus. Profecia da Escritura, acabou, meu amado, não dá para acrescentar mais. Existe a chamada profecia preditiva, aquela de Ágabo, que disse: Paulo, se você for a Jerusalém, você vai ser preso. Tem crente que recebe profecia de outro crente e fica morrendo de medo. Eu profetizo que o irmão vai furar um pneu na esquina. Pronto, ninguém vai sair daqui hoje. Paulo, quando ouviu Ágabo falando na profecia em Atos capítulo 11, sabe o que ele disse? Sabe o que ele fez? Eu sei o que me espera lá. E eu não tenho, minha vida para mim não tem nada de precioso a não ser que eu cumpra aquilo que o Senhor determinou que eu faça. E ele foi para Jerusalém e não estava nem aí com a profecia do Ágabo. Ele adivinhou o que ia acontecer, mas Paulo não mudou o rumo dele, porque ele sabia que o Senhor estava com ele todo o tempo. Se você segue a palavra de Deus e tem convicção de andar nos princípios de Deus, você não precisa ficar na casa de profetas e profetisas, ouvindo generalidades ou coisas que você, porventura, venha a mudar o curso da sua vida. Paute-se na palavra de Deus, você vai estar seguro. Mas se alguém profetizar sobre você, julgue através da palavra de Deus, pronto. Eu já recebi profecias de irmãos que me falaram a palavra de Deus. Eu disse: amém, é isso que eu preciso. Se é aplicável à minha vida, amém. Se não é, eu examino, retenho o que é bom e pronto. E a profecia, enquanto edificação, exortação e consolo, é outro tipo. Discernimento de espíritos. A gente está terminando. É a capacidade de discernir qual é o espírito que está atuando naquele lugar, naquela pessoa. 1 João 4:1. Prova os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A igreja, na sua fase inicial, enquanto assistia à formação do Novo Testamento por intermédio dos apóstolos e profetas, estava sujeita às revelações, ensinos, escritos e profecias de origem duvidosa, não inspiradas pelo Espírito. Neste caso, os espíritos tanto poderiam significar a pessoa que falava, quanto a entidade que controlava a pessoa. Se não é do Espírito de Deus, diga não. Poder para discernir espíritos. É a capacidade, às vezes, de olhar para uma pessoa e saber, essa pessoa, ela é do mal. O que ela está dizendo não é verdade. É perigoso esse dom. Mas ele existe. Há pessoas que têm discernimento de espírito. Eu me lembro uma vez, ilustrando, esse talvez é um dos dons na lista que o Senhor tem me dado, eu não sei exatamente porquê, mas eu me lembro um dia o pastor Simão ligou para mim e disse: Armando, tem um rapaz aqui que está pedindo ajuda, ele está aqui no escritório da IBC. Aí naquela hora, eu não sei explicar porquê, mas eu disse: pastor Simão, onde é que esse rapaz está? Ele disse: está aqui na minha sala. Pastor, tira esse cara daí agora. Tira esse cara daí agora. Isso é golpe, é um bandido. Eu não precisava perguntar o nome nem nada. Tira esse cara daí agora. Irmãos, eu não ando falando isso para ninguém não. E na verdade, sabe quem era? Era um cara que já tinha dado golpe em várias igrejas aqui na nossa cidade. E estava tentando mais um golpe na IBC. Sabe o que é que se chama? Discernimento de espírito. Eu me lembro aconselhando pessoas que às vezes estava dentro da bolsa um negócio totalmente estranho. E o Senhor Jesus, naquele momento, eu não sei, aquele sentimento de que tinha alguma coisa errada ali, tira esse negócio da sua bolsa aí. E tinha coisa errada. Mas essa é uma circunstância, isso não é uma coisa que agora vocês vão sair daqui dizendo: eu quero esse negócio também, todo mundo na IBC. Eu falo isso com temor e tremor para exemplificar. Há inúmeros irmãos nessa congregação com o dom de discernir espíritos. E para terminar, 2 dons, um pertinho do outro. O primeiro é variedade de línguas. O segundo, capacidade de quê? De interpretar. Todas as listas de Paulo, línguas, vêm sempre no final. Em Romanos 12, nem se fala de línguas. Exceto em Marcos 16,
as 5 ocorrências em Atos e em 1 Coríntios não há nenhuma outra menção desse dom no Novo Testamento. Como não há indicação que as igrejas em Roma, Éfeso, Tessalônica, Filipos, Galácia, Colossos e outras exercitaram esse dom. Não existe nenhum mandamento, nenhuma sugestão ou orientação para que o crente busque o dom de línguas. Muito pelo contrário. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos nesta noite pela Tua palavra que o Teu Espírito está neste lugar. Reconhecemos também que o Senhor tem dotado esta igreja de tantos dons espirituais, cuja variedade é coerente com a diversidade divina na criação, na natureza, nos dons e na vida da igreja. Senhor, hoje à noite nós denunciamos a possibilidade de pessoas serem guiadas pela sua própria mente, pela emoção, pelos ídolos, pelos demônios, por espíritos demoníacos, poderosos, reais. Nesta noite nós denunciamos, Senhor, que em nome de Jesus nós não vamos nos dobrar, nem adorar, nem venerar, nem orar, nem rezar para qualquer ídolo mudo. Nós queremos ainda esta noite pedir que esta cidade de Fortaleza, quando completa 282 anos de existência, essa cidade que talvez poucos sabem, foi começada por um grupo de pessoas que amavam o Senhor Jesus e estabeleceram ali um forte, baseado naquele cristianismo vivido lá entre os holandeses e europeus, que mais tarde foi transformado num forte cujo nome, cuja adoração se volta mais uma vez, Senhor, para objetos de idolatria. Que esta cidade seja restaurada da sua idolatria, Senhor. Que a mente e o coração do povo de Deus aprenda, Senhor, a também não ir buscar os ídolos dos sinais, dos sentimentos, mas que com temor e tremor conheçam a vontade de Deus e o dom dado a cada um para servir o corpo, a comunidade em nome de Jesus. Liberta-nos, Senhor, da ignorância da Tua palavra e dá-nos, Senhor, uma vida frutífera, uma vida na Tua bênção, na Tua paz como igreja. Nós te pedimos isso hoje à noite e pedimos a Tua bênção para as demais palestras, Senhor, os demais mensagens neste tema, pois o fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.